Fala, meus amigos, tudo bem? Olha só, vou te explicar na prática como é que você vai fazer uma análise de processo administrativo disciplinar fugindo do que todo mundo faz, para você se destacar na sua advocacia e você contextualizar e entregar aquilo que vai além do que o cliente está vendo. Olha só como é que você vai fazer uma análise bem detalhada. Quando você faz uma análise de um processo administrativo disciplinar, você não tem que se apegar ao relatório, aos fatos que estão apresentados, você tem que se apegar ao que as pessoas não estão vendo. O que seria isso, Flash? Olha, quando você faz uma análise de forma detalhada, comparando o artigo a 8.112, que é o caso do nosso cliente, ainda mais com o contexto fático, levando em consideração que esse fato é voltado para a lei de improbidade administrativa, a gente busca evolução jurisprudencial e o contexto acerca do processo para ver se realmente a penalidade está adequada ao fato em que ele está sendo imputado. Perceba, a gente vai quebrar a tipicidade da conduta diante dos fatos que foram apresentados neste PAD. E olha só que coisa importante. Bem breve, aqui é a parte onde já existe o relatório conclusivo do processo administrativo disciplinar. Já estamos numa fase avançada onde a gente vai procurar reformar a decisão que está sugerindo a aplicação da penalidade ao servidor público. A gente está com contexto fático, claro, só que a gente vai fugir disso daqui que é uma lógica e migrar para a análise do que realmente a gente entende, onde deve ser avaliado de uma forma mais minuciosa, onde a comissão não está vendo o ponto mais importante do processo, que ensejaria a absolvição do nosso cliente. O que isso quer dizer? Olha só. Então fica muito claro quando você extrai as informações do relatório e consegue trazer para o processo administrativo as circunstâncias fáticas, rompendo o nexo de causalidade. Isso faz com que nós procuremos as jurisprudências favoráveis, no sentido que esse contexto fático trazido no processo vai refletir nessa jurisprudência para comprovar a inocência do servidor público. O que seria isso, Flash? Quando você foge de uma situação racional, onde eles vão querer aplicar uma jurisprudência que prejudica o seu servidor público, você vai romper o nexo de causalidade, aonde isso, aplicado a uma jurisprudência favorável ao seu processo, você consegue demonstrar a inocência do seu servidor público. Por quê? Porque se você buscar nos fatos que ele não conseguiu comprovar a imputação de um desvio funcional de forma clara, mesmo na fase recursal, você rompe com o ato de improbidade administrativa. Nesse caso, onde está tratando sobre ato de improbidade administrativa, onde a 8.112 retrata como cenário de demissão aplicável ao servidor público se comprovada a improbidade, a gente vai fazer a conexão dos fatos levados principalmente com a questão em que o relatório não traz elementos substanciais para trazer uma jurisprudência favorável à aplicação da penalidade. A nossa função, além de buscar uma jurisprudência favorável, trazer com que a conexão dos fatos rompa o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado que a comissão está procurando atribuir ao servidor público. O que seria isso? Tira todo o contexto que o relatório traz, explicando em miúdos toda vez que a comissão trazer uma imputação genérica, onde ela tenta se utilizar de manobras de artigos para justificar uma conduta que no contexto do seu processo, quando você extrai os fatos, quando você pega o processo, coloca numa batedeira e extrai sumo daquilo, ela não consegue comprovar porque ela está fazendo uma adequação que não está tipificada com o ato de improbidade administrativa, que inclusive pode ensejar numa perda de um cargo público. Quando você consegue trazer esse raciocínio lógico ligado dos fatos com a cronologia do processo e o rompimento do nexo de causalidade, você quebra o elemento subjetivo e ainda mais o elemento objetivo que traz a tipicidade da conduta. Isso é muito fácil quando você consegue desenvolver esse raciocínio, trazer a evidência isso à comissão processante ou à autoridade julgadora. E isso eu falo por quê? Porque quando você consegue trazer esses elementos de forma clara, é muito mais fácil você modificar ou manter o entendimento no sentido de absolver seu cliente. Por que isso acontece? Porque a gente tem o costume de buscar simplesmente os fatos, a lei e aplicar isso ao caso concreto. Se você não consegue extrair uma linha cronológica que faça sentido, ao mesmo tempo o rompimento do nexo de causalidade. Você tem que demonstrar ausência de conduta, e isso facilita com que a autoridade olhe o seu processo com outros olhos. É isso que o seu cliente quer ver, é isso que ele quer sentir, confiança e assim ter tranquilidade para lhe entregar o processo. É assim que a gente vai seguir sempre.